Como melhorar a eficiência energética e a performance de túneis de congelamento e câmaras de estocagem. Além desses dois pontos muito importantes em processos frigoríficos, de outros processos, de outras câmaras que fazem parte do cenário produtivo dos frigoríficos. Então, como fazer isso? Como melhorar essa performance sem necessariamente colocar novos equipamentos? Novos túneis, novos compressores, novos condensadores, mas trabalhando na melhoria do que já existe, trabalhando nos controles do que já existe, tanto do processo quanto do túnel especificamente, ou das câmeras da estocagem. Então, para falar sobre isso, a gente vai aproveitar esse projeto que está aqui atrás de mim, é um projeto bastante grande, você está vendo na tela nesse momento os takes desses quadros de válvula. Então são dois quadros grandes para túneis e, além disso, quadros menores aí que vão ser apoios nas câmaras que fazem parte desse processo. Então a gente vai aproveitar esse projeto que nós estamos entregando nesse mês para explicar um pouco melhor como que a gente pode fazer o aumento da performance aí em sistemas frigoríficos para aumentar a produtividade e também pensando aí na eficiência energética em diminuir os custos de sala de máquina, os custos de geração de frio. Então, para isso, primeiro, a gente fala desses dois quadros que estão aqui. Você está vendo as linhas separadas, porque a bandeja é uma bandeja muito grande, então ela precisa ser enviada separadamente para montagem no local. Você está vendo que são linhas proporcionais. O que isso quer dizer? Tanto a linha de injeção de líquido, quanto a linha de gás quente, quanto a linha de sucção, elas trabalham com a válvula ICM, que é a válvula motorizada da Danfoss, montada sobre a plataforma ICV, que nós falamos recentemente aqui no canal. Então, na plataforma ICV, você tem a ICM, que é a motorizada, a ICS, que é a válvula operada por piloto, que está presente aqui também em algumas linhas, como solenoide ou como controladora de pressão, e a ICLX, que é a válvula solenoide de 2 etapas. Nesse caso, com a válvula ICM na linha de gás quente, na linha de líquido, na linha de sucção, todo o controle desses túneis de congelamento passa a ser um controle proporcional. Então é um controle extremamente eficiente e preciso, em baixíssima temperatura, com uma pressão onde qualquer grama de pressão vai variar sim muito o processo. Então a gente consegue ter um controle proporcional sendo feito com uma performance absurda do equipamento, porque, por exemplo, na parte da injeção do gás quente no degelo, ele vai ser feito de maneira proporcional, com sensores monitorando o túnel, e ele vai ser feito de acordo com a real necessidade medida a cada momento. O controle na injeção de líquido, da mesma forma, ele vai seguir uma lógica, tendo um separador interno no equipamento, ele vai seguir uma lógica de ser feito proporcional, ou seja, de acordo com a real necessidade de carga térmica medida momento a momento. Isso torna esse túnel de congelamento extremamente eficiente. Também, obviamente, na sucção nós temos a válvula ICM, então são duas válvulas ICM 150, que é a válvula motorizada de 6 polegadas. A sucção vai ser composta aí por essas duas válvulas de uma capacidade extremamente grande, mas ao mesmo tempo de uma precisão muito apurada. Então a gente tem a robustez, a capacidade do tamanho da válvula, mas tem também a precisão aí muito bem apurada, então vai ser um projeto de automação muito bom. A gente vai conseguir extrair desses túneis de congelamento com certeza a melhor performance, a melhor eficiência. Então, além dos controles, a gente tem aqui as válvulas SVA. Então, a plataforma SVL, que são as válvulas manuais da Danfoss, aí a válvula de bloqueio, a válvula reguladora de expansão, filtro, válvula de retenção e outras também, ela é uma plataforma de válvulas que compartilha do mesmo corpo. Então, como a gente já falou aqui anteriormente,
O filtro compartilha do corpo da válvula de bloqueio, que compartilha do corpo da válvula de retenção e de regulagem de expansão, por exemplo. E a operação e vedação, aqui nós temos válvulas de 8 e 10 polegadas. A vedação e a operação dessas válvulas, ela é extremamente leve. Então você vai ter uma operação muito leve e uma vedação muito eficaz. Então o que isso quer dizer? Você não precisa utilizar alavancas para poder operar essas válvulas, nem para abri-las, nem para fechá-las. Então você vai ter uma estanqueidade, ou seja, quando você precisar realmente que essa válvula esteja fechada, você vai ter uma garantia desse fechamento absoluto e também você vai conseguir operar ela com bastante facilidade, não gerando aí nenhum tipo de risco operacional aí para os operadores da planta. Então, outra característica fundamental, eu estive visitando esse frigorífico, onde nós vamos fazer a instalação e startup, comissionamento desses quadros de válvula, e era um local de difícil acesso. Então hoje, como que eles operam esses túneis? São túneis de operação manual. Então quando tem o processo de degelo, enfim, eles precisam subir no forro, é um local de difícil acesso, e fazer a operação manual das válvulas para conseguir fazer o degelo, para conseguir fazer todo esse processo. Então, a partir do momento que a gente fizer essa automação, além dos ganhos óbvios, né, de performance, de eficiência energética, que eu comecei falando, existem os ganhos também, que são ganhos indiretos, são os ganhos operacionais. Então, não é mais necessário que o operador suba lá no forro e faça a operação das válvulas para fazer o degelo. Então você depende totalmente ali do conhecimento, né, dos operadores. A gente sabe que os frigoríficos trabalham normalmente em vários turnos, então você vai ter diferentes operadores fazendo essa operação. Então, claro que vai estar suscetível aí a erros e falhas operacionais, e além disso vai estar suscetível aí à sensibilidade humana no sentido de avaliar se o degelo está sendo feito da forma correta ou não. Então aqui isso já não existe, você vai ter toda essa automação. Então facilita o trabalho do operador, ele vai ter um trabalho mais de gestão, olhando isso dentro de uma sala, a partir de um supervisório, onde ele vai avaliar os dados para ver se as válvulas estão operando da maneira correta. E além disso, você vai ter aí toda a performance do equipamento. Então você tem uma melhora do trabalho do operador, você tem uma melhora na segurança dele também, que não vai estar exposto aí a um ambiente crítico, a um ambiente de risco, a uma operação manual em amônia, e você tem o ganho da performance do equipamento. Então, projeto interessantíssimo. Nesse projeto a gente trabalha recebendo uma consulta. A partir dessa consulta a gente desenvolve também um memorial junto com o cliente, a gente faz toda a validação através da nossa engenharia, tanto da parte mecânica, quanto da parte de automação, quanto da parte de refrigeração também, validando aí todos os cálculos, todo o dimensionamento e o layout também do sistema. A gente vai até o cliente, faz todo esse levantamento, faz a visita, entende como isso vai ser instalado e depois dá todo o suporte de engenharia na parte do comissionamento startup para garantir que a experiência do cliente, que a experiência de quem está comprando essa solução, instalando essa solução, ela seja plena e que ele possa tirar o melhor proveito das válvulas da Danfoss. Então, tanto da plataforma ICV que nós falamos, que é a plataforma de automação, plataforma de controle, com a ICM, a ICS, a ICLX, quanto das válvulas manuais, aí apoiando esse quadro de válvulas e tendo a certeza de uma operação fácil, de uma instalação fácil e segura e também de uma garantia da vedação. Então, se a válvula precisa ser aberta ou precisa ser fechada, você precisa ter a garantia que quando você fechar, não vai passar amônia por essa válvula. E as válvulas da Danfoss contam com uma validação muito extensa e global do seu processo de vedação, do seu processo de operação, para que ela possa ter as aprovações globais de funcionamento e instalação e para que você possa ter essa garantia. Então é uma válvula que você não vai ter problema e se você tiver qualquer tipo de problema, você consegue resolver atuando na válvula de uma maneira simples, fácil, segura e eficaz. Válvula motorizada ICM. Então, nesse projeto tem muitas válvulas ICM, válvula motorizada. Qual que é a diferença? Quais são os modelos? Para que serve cada válvula? Nós vamos ter diferentes tipos de cones nessas válvulas. Os mais utilizados são o cone A e o cone B.
O cone A, ele é um cone de expansão, um cone que vai ser utilizado quando a válvula é aplicada para expansão eletrônica, ali em conjunto com a KS4100, por exemplo, e o EKE347 na automação de separadores, na automação do controle de nível líquido dos separadores. Já o cone B, ele vai ser utilizado para controle de vazão. Então, é a aplicação. O tipo de válvula vai ser utilizado de acordo com o tipo de aplicação que vai ser dimensionado. Nesse projeto, especificamente, o cliente optou pelo atuador ICAD-A, mas também temos disponível o modelo ICAD-B, que conta com conexão Ethernet e Bluetooth, podendo ser pareado com o smartphone para que você possa fazer todo o ajuste dele, toda a operação e também a validação do funcionamento através do seu celular. A válvula ICM ela é aplicada principalmente em dois aspectos. Então, voltando aqui para o conteúdo principal desse vídeo, a gente estava falando sobre o aumento de performance, sobre o aumento de eficiência energética. Uma maneira de aumentar a performance e a eficiência de túneis de congelamento e também das câmeras de estocagem é através dos quadros de válvula, como esses que estão montados aqui do meu lado. Mas temos outras maneiras também de atuar no processo. Então, como que a gente aumenta a performance do processo de refrigeração industrial? Existe a automação dos separadores, então você pode fazer o controle de nível líquido dos separadores de forma proporcional, utilizando essas mesmas válvulas ICM, aí com o cone adequado, e conjugando ela com outros dois componentes. Quais são eles? É o transmissor de nível líquido, a KS4100, e o controlador de nível líquido, o EKE347. Então, como que isso acontece e por que ocorre esse aumento de performance? O nível de líquido do separador ele vai ter variações. Num controle on-off você tem uma solenoide, uma válvula de regulagem de expansão e boias de nível onde você vai fazer o controle de nível de trabalho e o controle de nível de segurança, o controle de nível alto. Então, a válvula solenoide vai abrir, a válvula reguladora de expansão vai ter um ajuste mecânico, onde ela vai promover a expansão para uma determinada capacidade, que é a capacidade do separador. Então, a amônia vai ser injetada no separador, isso vai gerar uma turbulência, isso vai gerar um aumento de pressão, e esse aumento de pressão, o compressor do sistema vai entender que o sistema está precisando de geração de frio. Então, o sistema vai funcionar sem a real necessidade que ele funcionasse, por causa dessa turbulência promovida aí pelo sistema on-off. Já no sistema proporcional, não existe essa turbulência. Por quê? Porque a válvula proporcional, a válvula motorizada, ela vai trabalhar continuamente. Então ela vai abrir, fechar, ela vai modular dentro de um PID e essa modulação vai fazer com que essa injeção de nível, essa expansão, ocorra de maneira contínua, constante e suave. Então o transmissor de nível líquido, a KS4100, ele vai fazer a leitura do nível de amônia dentro do separador, ele vai comunicar isso para o controlador EKE347, que foi programado exatamente com a rampa da válvula ICM. Então ele vai fazer a válvula modular no melhor formato, no melhor tempo, de acordo com a real carga térmica naquele momento. E isso vai gerar, além de uma estabilidade no processo de refrigeração dentro do separador, vai gerar um menor consumo de energia em função de uma menor taxa de recompressão de amônia gerada ali indevidamente nos compressores pela turbulência ocasionada no sistema on-off. Então você passa a ter um sistema mais constante, um sistema mais seguro e, obviamente, além disso, você pode transportar esses dados para o seu supervisório, para a sua sala de máquina e você pode, aí, operadores, supervisores de manutenção, utilidades, estarem consumindo esses dados, estarem averiguando de fato como está o funcionamento do sistema, porque as variações ali do separador, que é o grande pulmão do sistema, elas vão mostrar outras causas, outros efeitos que estão acontecendo, outras causas de outros efeitos que estão acontecendo lá no processo. Então, por exemplo, está faltando eficiência em X processo, como que está o nível do meu separador? A bomba está dando muito problema, como que está o nível do meu separador? De que forma que o processo está se comportando? Então você passa a ter uma maior quantidade de dados para análise e tomada de decisão em relação ao sistema de refrigeração industrial. E isso vai melhorar significativamente a experiência
do time ali de engenharia, utilidades, manutenção, em relação ao frigorífico, em relação ao próprio processo. Então, existe essa maneira de melhorar o processo e existe também o purgador de ar e gases não condensáveis, que é o IPS-8, que atua muito no processo de refrigeração, aí principalmente nas regiões onde a gente tem os verões mais quentes, que atualmente basicamente é por todo o Brasil, as temperaturas elevadas, e elas vão fazer o sistema de condensação trabalhar muito forçado. Então a pressão de condensação, ela sim é influenciada pelo meio externo também, e ela vai subir. Nesse momento, com a entrada de ar, de gases não condensáveis na tubulação do sistema de refrigeração, você vai ter sim problemas, porque esse gás ele vai aumentar a pressão de condensação e você vai ter ineficiência de condensação. Então você vai começar a forçar mais o sistema para ter uma capacidade menor. E isso vai fazer com que você tenha menos frio e também com que você gaste mais energia no seu sistema de refrigeração. O purgador de ar e gases não condensáveis, o IPS-8, ele resolve isso. Então, ele resolve, óbvio, né, dentro da sua capacidade e também dentro do que ele se propõe, que é a extração, é o tratamento da amônia ali nos reservatórios e na saída dos condensadores para remover esse ar, remover esses gases não condensáveis e poder retomar a performance do sistema. Então, como melhorar? Respondendo, como melhorar o meu processo de refrigeração? Como melhorar a performance e a eficiência dos meus túneis de congelamento, das minhas câmeras de estocagem. Existem 3 pontos. Um ponto é um ponto de ação direta no local, que são os quadros de válvulas automáticos para fazer o controle dos evaporadores desses equipamentos. Então, como que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar operacionalmente, através da intervenção automática e não manual dos componentes de controle do quadro, dentro de pressões, temperaturas pré-definidas em projeto. Então você vai trabalhar de acordo com o projeto e não de acordo com, por exemplo, a mão do operador que vai estar fazendo isso naquele momento. E além disso, ele vai te ajudar na coleta, na tomada de dados para ação, para tomada de decisão. Então você tem a automação a seu favor, trabalhando com a amônia de acordo com a carga térmica de momento a momento dos equipamentos através de um controle proporcional. E também através de atuação no sistema. Então eu falei tanto do uso da ICM, que tem nesses quadros aqui atrás de mim, aplicada aí na injeção, no controle proporcional dos separadores, quanto do purgador de ar e gases não condensáveis IPS-8. Então você atua nos condensadores, você atua no separador de líquido e você atua lá no túnel de congelamento, lá nas câmaras de estocagem ou qualquer câmara, qualquer processo que for. Você consegue ter um olhar 360, atuar nos controles aí de diversos processos dentro do sistema de refrigeração e isso vai te fazer ganhar performance, vai te fazer ganhar eficiência energética, vai te fazer ganhar dados e vai te fazer ganhar segurança. Tanto a segurança do operador, do manutentor, quanto a segurança da operação dos equipamentos pelo trabalho sendo feito de maneira proporcional, de maneira contínua, de maneira ajustável à carga térmica de cada momento do processo. Falando um pouquinho desses quadros que estão atrás de mim, a gente tem também um quadro com a ICFD. Aqui falando brevemente em termos de ganho de eficiência energética, a válvula ICFD é uma válvula de controle de degelo. Então você tem um ganho de eficiência energética muito grande com essa válvula também, especialmente nos processos onde existe uma alta demanda de degelos. Então o que acontece? A ICFD, qual que é a diferença dela? Normalmente o controle de degelo ele é feito por pressão. Então você pode usar uma ICS com o piloto CVP, ela vai fazer o controle de pressão. Ou uma válvula OFV, por exemplo, vai funcionar da mesma maneira. Então, a válvula ICFD, qual que é a diferença? O controle dela é feito por drenagem de líquido. Então ela tem uma boia, ela tem um módulo que é uma boia, que você está vendo nesse momento, e essa boia ela vai fazer uma retenção do gás quente dentro do evaporador para que o gás quente possa fazer a troca térmica com o gelo, derretendo ele, que é o objetivo do degelo. Então você injeta o gás quente, esse gás quente vai entrar no evaporador com o objetivo de derreter o gelo que está sendo formado ali no evaporador.
E essa boia, retendo esse gás, ela vai fazer com que esse gás tenha uma melhor transferência de energia, que ele derreta o gelo mais rápido. E além disso, você só vai enviar líquido de volta lá para o seu separador. Você não vai enviar gás, como seria no processo por controle de pressão. Isso vai fazer com que a pressão interna do separador de líquido seja menor e com que você só envie líquido de volta para ele. E de fato, o que vai acontecer como produto disso? Você não vai gerar trabalho desnecessário lá nos seus compressores. Então você passa a ter uma performance dos quadros de válvula que estão comandando ali os evaporadores dos processos das câmeras, seja de estocagem, seja qualquer outra câmera, muito superior, porque ele vai ter um degelo mais rápido e além disso ele vai evitar a recompressão do compressor, que seria o próximo componente ali depois do separador de líquido. E isso vai fazer com que você gaste menos energia nos compressores, obviamente, na sua sala de máquinas, e além disso que você faça um degelo mais rápido. Então você vai aumentar a sua produção gastando menos. Então é uma decisão muito interessante, a gente tem feito bastante projeto com a válvula ICFD. É claro que o controle por pressão, ele é um controle bom, preciso, super validado, é muito mais amplo do que o controle por drenagem de líquido, principalmente em função de custo, mas a gente tem essa vantagem na drenagem de líquido. O controle por pressão, obviamente no começo do processo você vai condensar praticamente toda a amônia, porque você vai ter muito gelo formado, mas depois, com o decorrer do tempo, você vai ter uma formação de flash gas e de gás muito maior com a amônia, e você naturalmente vai acabar aumentando aí a pressão dentro do separador e gerando esse problema que a gente comentou. Nesses mais de 30 anos trabalhando com energia térmica, com indústria, tanto na parte de aquecimento, com vapor, de refrigeração, indireta com amônia, indireta com glicol, a gente pôde observar e vem observando cada vez mais, andando aí por todo o Brasil, nas mais diversas plantas, especialmente de alimentos e bebidas, mas também em plantas farmacêutica, química, petroquímica, papel e celulose, de diversos segmentos, que não existe a solução perfeita, então não existe fórmula de bolo. A gente falou aqui sobre os componentes, sobre o funcionamento, mas o ideal é que o sistema seja personalizado com a realidade de cada um dos clientes. Hoje, dentro da nossa carteira de clientes, existem os pequenos, os médios, os grandes grupos, as multinacionais. Então, uma ampla gama de clientes, de processos, de demandas de automação, de performance, de segurança, que variam muito de uma para outra. O ideal é que seja feita uma personalização, que seja entendido qual é o processo, que sejam entendidos quais são os gaps dentro desse processo, o que de fato é importante para essa planta, e a partir disso que a gente trabalha em um projeto personalizado. Então é claro que a gente fala das válvulas, dos equipamentos, apresenta o que a gente tem de melhor, mas nós temos uma engenharia internalizada justamente para entender cada processo, entender cada cliente, entender cada aplicação e para poder desenvolver a melhor solução. Então nós temos os nossos pilares de controle, como a válvula ICM que eu falei, com o atuador ICAD, a válvula ICFD, também os projetos mais completos, que são os quadros de válvula como estão esses, que são os quadros de válvula como esses que estão aqui atrás de mim, ou sistema de detecção, sistema de controle de nível, mas a gente não se prende a, por exemplo, nós vendemos isso e você tem que instalar isso. A gente, de fato, vai até você, faz o levantamento a 4 mãos, entende o processo, entende as limitações e, a partir disso, junto com a nossa engenharia, trabalhando junto com você, a gente gera aí a melhor solução pensando no seu processo de forma personalizada e específica.